Para a escolha do novo parlamento, a Itália vai às urnas no próximo dia 25. No exterior, onde o voto é por correspondência, o processo começa com a remessa pelos consulados do envelope eleitoral que chegará à casa dos eleitores nos próximos dias. Esses eleitores são quase 5 milhões, segundo divulga o Ministério do Interior italiano, divididos em 4 grandes áreas que formam a circunscrição eleitoral do exterior. A área da América do Sul, depois da Europa, é o segundo maior colégio dessa circunscrição, com mais de 1,5 milhão de eleitores. Dos 4 senadores e 8 deputados a serem eleitos fora da Itália, um senador apenas e 2 deputados tocam a América do Sul, onde o Brasil, depois da Argentina, é o segundo maior colégio eleitoral, com cerca de 430 mil eleitores, ou seja, 28% de toda a América do Sul. No mundo inteiro, concorrem 5.558 candidatos, sendo 136 do exterior. Na América do Sul, a cadeira de senador é disputada por 14 candidatos, enquanto as 2 cadeiras para a Câmara têm 24 pretendentes. Do Brasil, são 8 os concorrentes. Para o Senado, Angelo Andrea Matarazzo, Emerson Fittipaldi e Luciana Laspro. Para a Câmara, Andrea Dorini, Fábio Porta, Luiz Molossi, Luiz Roberto Lorenzato e Renata Eitelwein Bueno. Para contribuir na divulgação do pleito e dos próprios candidatos e suas propostas, a revista Insieme convidou todos os candidatos do Brasil para esse encontro virtual, onde o debate será entre os próprios candidatos. Temos uma primeira rodada de apresentação, com 2 minutos para cada candidato, seguindo a ordem alfabética crescente de seus nomes. Na primeira rodada do debate, na mesma ordem alfabética, cada candidato terá 30 segundos para perguntar o que quiser e é o candidato que escolher, que terá 2 minutos para resposta. Por ordem alfabética inversa, segue-se a segunda rodada de perguntas com os mesmos tempos. No final, pela ordem inversa do início, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais. Nós damos as boas-vindas aos candidatos que aderiram ao debate, lamentando os que, por motivos diversos, recusaram ou não puderam participar dessa iniciativa, que tem a adesão formal de federações, associações, círculos e entidades do mundo italiano do Brasil. Lembrando que esse encontro está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook da revista Insieme, vamos então à apresentação dos candidatos. Com a palavra, pela ordem alfabética, Andrea Dorini, que se prepara para falar em seguida o Angelo Andrea Matarazzo. A todos, aqui é Andrea Dorini, candidato ao Parlamento Italiano para Forza Itália. Moro aqui no Espírito Santo, há 18 anos, sou ítalo capixaba, muita gente já me conhece, e quero falar que principalmente, como apresentação, é do ano 2000 que trabalho e a favor das comunidades italianas, com projeto de formação, projeto de mantenimento de língua e cultura italiana. Trabalhei na presidência da região Lombardia por uma temporada para poder trabalhar a favor também de estrangeiros que chegavam na Itália. E hoje sou diretor de algumas entidades sempre ligadas às comunidades italianas. E participei a projetos com Lombardi nel Mondo, Associazione Mantovani nel Mondo. Tenho uma lista muito grande, sempre somente ligada às comunidades italianas há muitos anos. Certo, eu sou empresário, né? Tenho um trabalho de importação e exportação, mas tenho esta ligação muito grande com pessoas que moram no exterior por vários motivos, né? Meu pessoal e da família. É por isso que hoje sono aqui apresentando-me de novo come unico candidato per Forza Italia, candidato ao Parlamento, no ano 2018 come candidato, e vamos fazer propostas muito boas, com certeza, inovativas, com o novo Ministério dos Italianos no Exterior.
pela ordem, o Andrea Matarazzo e se prepara o Fábio Porta. Bom, boa tarde a todos, eu sou Andrea Matarazzo. A minha origem é da indústria, venho de uma família de imigrantes, sou a quarta geração de imigrantes, trabalhei em indústria e depois fui para a área pública, onde fui secretário municipal, fui secretário de Cultura do Estado de São Paulo, secretário de Energia de São Paulo, secretário de Políticas Industriais do governo federal, fui ministro de Estado da Comunicação Social do Fernando Henrique Cardoso e tive a honra e o prazer e o grande orgulho de voltar ao meu país de origem como embaixador do Brasil na Itália. Isso, para mim, acho que foi o ponto alto da minha carreira. A minha ligação com a Itália sempre foi muito próxima, até porque tenho família lá, mantemos os laços com a Itália e mantemos o interesse permanente com a Itália. Acho que o legado da minha família é bastante grande, seja na geração de empregos, mas principalmente na cultura, e agora me apresento para representar o Senado. Por quê? Porque eu entendo que nós, da América do Sul, temos que ter uma representação brasileira, por isso, inclusive, me juntei ao Fábio Porta para criarmos essa unidade no Brasil, mas principalmente porque entendemos que o Brasil tem que ter, na Itália, no parlamento italiano, uma representação com a seriedade, profissionalismo, experiência, à altura do que significa a comunidade italiana no Brasil. A Itália tem uma grande Itália aqui entre nós na América do Sul. E nós, da América do Sul, temos que mostrar seriedade, competência e temos que mostrar o peso e a importância que nós temos e o quanto nós podemos ser úteis e importantes para o nosso país de origem, que é a Itália. Por isso, eu me apresento como candidato ao Senado hoje pelo PD. O Fábio se prepara a Luciana Laspro. Sim, boa tarde a todos. Obrigado à revista Insieme, ao Desiderio Peron pela iniciativa oportuna. Cumprimento os colegas, candidatos a senador e deputado. Lamento a ausência muito grave, não, dos partidos ou dos representantes que não estão aqui, porque não estão fazendo um serviço para a democracia. Me apresento, sou Fábio Porta, 58 anos, casado com uma brasileira, paulista, com duas filhas paulistanas, nascidas aqui em São Paulo. No Brasil há quase 25 anos, 20 pelo menos dedicados à comunidade italiana do Brasil. Foi já 2 vezes deputado pelo Partido Democrático, representando os italianos do Brasil e da América do Sul. Para poucos meses foi senador, poucos meses porque o nosso mandato foi defraudado, não, por um partido chamado USEI, que fez uma fraude gigantesca, e por isso estou me apresentando para resgatar esta batalha junto a Andrea Matarazzo e ao Partido Democrático, para manter a presença da comunidade italiana do Brasil no parlamento italiano. E com a redução de parlamentares, infelizmente, com um senador e 2 deputados, corre o risco de desaparecer. Então, por isso, estou engajado nesta luta, em nome da União, da força da comunidade italiana do Brasil, pelo Partido Democrático, que sempre elegeu representantes da comunidade italiana do Brasil. Eu, primeiro, gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar a todos que, como assim bem disse, os que estão presentes aqui. Lamento também os que não vieram, porque eu acho que o debate é uma coisa saudável e todos deveriam se apresentar, até pelo bem e para que chegue na comunidade, né? Sou Luciana Laspro, candidata ao Senado, mulher ítalo-brasileira, autossuficiente, mãe de um adolescente de 16 anos, filha de imigrante italiano, com muito orgulho. Sou advogada, trabalho no Patronato Enasco, Cinquanta Pio Enasco há mais de 20 anos. Tenho representação pela região Basilicata, atuo também pela região Vêneta, onde faço parte nos Jovens Vênetos. O que mais? Represento as pessoas. O meu maior orgulho é de representar as pessoas.
Saio candidata pelo MAIE, que é um movimento associativo italiano all'estero. Não estou filiada a partido político italiano. Represento as pessoas porque são elas que têm a voz e elas que eu quero levá-las comigo ao Senado. Que mais? Faço parte do Comits, já é a minha segunda gestão. Com muito orgulho, fui eleita nessa segunda gestão como a mulher mais votada de todo o Brasil. Agradeço sempre aos meus eleitores. Enfim, são essas as coisas que me definem, são essas as coisas que me trouxeram até aqui, esse é o meu currículo, um breve currículo. Eu tenho uma experiência boa com a comunidade, no corpo a corpo, atendo todos os dias. O público realmente, atendo os que têm necessidade de um auxílio com serviços consulares e com tudo mais, é uma experiência grande. Poderia até dizer que é uma das maiores experiências com a comunidade italiana. Durante a pandemia também atendi. Em muitos setores, bloqueios com a Itália, e nós tivemos que resolver muitos casos assim. Falo a língua italiana, falo muito bem, aprendi, escrevo, talvez não tão perfeitamente, mas na medida do possível que a gente estude, aprenda, e é isso que eu gostaria de levar a todos também, que tenham esse orgulho de aprender também, que a língua italiana é muito importante. É um partido que me apoia, o MAIE, me deu essa segunda oportunidade, e agora como capolista, chefe de lista, eu acho que é muito importante, uma mulher representando um grupo grande e um movimento que faz pela sociedade. É uma lista cívica, não estamos ligados aos partidos, e é isso que muito orgulho, é por isso que eu faço parte do MAIE. Obrigada. Cari tutti amici, vedo anche con piacere che sono tutti bravi, persone che io rispetto, che conosco bene. Mi dispiace per quelli che non ci sono. E adesso, tem que falar em português, né? Boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Buongiorno, melhor dizendo, né, no nosso bom italiano. Eu, ao contrário do Fábio Porta e do Andrea Matarazzo e do Dorini, talvez até da Luciana, eu sou o verdadeiro imigrante, filho de imigrante, que veio da terceira geração, né, da imigração, aquele que tinha tudo para não dar certo, mas deu certo. Imigrantes analfabetos, né, com todas as dificuldades que enfrentaram no sul do Brasil, fizeram, como diz o nosso hino, né, a nossa canção que nos representa, América, abbiamo fondato paese città. Então, eu costumo sempre dizer que essa trajetória muito me orgulha, porque eu poderia não ter estudado, não ter feito faculdades, fiz 2 faculdades, aprendi primeiro o italiano na minha infância, até os 15 anos, depois eu estudei o italiano, fui adiante, fui ser professor, me formei professor de italiano. Por 5 anos eu dei aula, depois eu desisti por problemas de saúde, e sempre ligado à comunidade, à cultura italiana, à língua, às tradições. E, a partir de 2004, a convite do saudoso Luigi Barindelli, me tornei membro do Comits Paraná e Santa Catarina, e fui até 2021. E, com o maior prazer, também ocupei a presidência por 2 anos, onde fizemos um trabalho, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, fizemos um trabalho reconhecido, não só pelo nosso estado do Paraná e Santa Catarina, pela nossa circunscrição, mas também pelo MAET, que nós fizemos uma campanha, aliás, iniciativa da presidência, de fazer uma campanha de esclarecimento para a participação das pessoas, né, dos nossos queridos ítalo-brasileiros que aqui votam, e tivemos um recorde de participação, por conta justamente dessa campanha de informação, que é o que falta muito para a comunidade italiana no exterior. Então, aqui está o exemplo de que dá certo, que os investimentos feitos na formação de jovens estudantes, profissionais, dá certo sim, e eu estou vivendo um momento muito importante na minha vida, porque já sou 2 vezes suplente, já fui 2 vezes o primeiro não eleito da nossa lista,
E eu digo a todos, faço aqui um desafio. Chegou a nossa vez agora de representar. É difícil? É muito complicado? Vamos em frente. Ok, agora então passamos à primeira rodada de perguntas. Começa com o Dorini. Dorini tem, então, 30 segundos para fazer a pergunta sobre o assunto e para quem ele quiser. A minha pergunta é para o onorevole Fabio Porta, ok? E a minha pergunta é esta, que todo mundo me está perguntando daquele famoso 300 € que vocês fizeram passar, né, como taxa, etc., que tem um custo de 300 € que é muito alto para as pessoas de origem italiana, etc. E todo mundo fala que tudo isso atrapalhou. Eu acho que está atrapalhando muita gente, sem ter aquele serviço que a gente estava esperando. Quero saber tudo isso. Agradeço o Dorini, porque me ajuda a esclarecer que eu fui o parlamentar que conseguiu transferir para o consulado 30% deste valor, dos 300 €, instituindo o Fundo de Cidadania, que hoje transfere para o Brasil, cada ano, para cada consulado, um valor de vários milhões de euros. Se hoje os consulados não estão totalmente falidos, é através deste fundo, que pode ser incrementado, utilizado melhor para melhorar os serviços consulares, porque o problema hoje da nossa comunidade e do ítalo-descendente não é ser atrapalhado para contribuir para os próprios serviços consulares. O problema é o consulado atrapalhado que não oferece serviços. Então, a nossa obrigação no parlamento e no governo é ajudar a nossa comunidade a ter serviços melhores somente com mais recursos, mais pessoas, e este fundo pode ser utilizado para contratar mais pessoas, para comprar mais equipamento, para melhorar a vida dos nossos cidadãos. Então, não é com demagogia, não é somente reclamando que as coisas se resolvem. Se hoje nós estamos abrindo novos consulados, se hoje nós conseguimos manter consulados, como no caso de Recife, e porque existem recursos, e nós, graças a Deus, conseguimos, pela primeira vez na história da política dos italianos no exterior, transferir o que nós estamos arrecadando para os próprios consulados. Então, esta é a exigência dos nossos italianos. Não é reclamar para uma contribuição, mas reclamar para um mau atendimento. Então, neste sentido, precisa trabalhar para melhorar o atendimento. Ok. Agora, para a sua pergunta, o candidato Ângelo Andrea Matarazzo. Oi, eu vou perguntar para a Luciana, que também está disputando o Senado. Luciana, você está concorrendo a uma vaga no Senado italiano, que é o mais antigo Senado da República Italiana, país que hoje está na União Europeia e atravessa diversos problemas. Você não acha que é importante, para se chegar ao Senado da República, você ter experiência, ter passado por outras posições em outros cargos públicos e até como deputado, para poder ter um bom desempenho na função que você vai exercer? Obrigada, André, pela sua pergunta. Eu acho que o mais importante de tudo é ter experiência, sim. Mas a experiência é a experiência com as pessoas, não em cargos públicos, a experiência com as pessoas. Quem carrega as pessoas no coração e sabe o dia a dia das pessoas tem a maior experiência do mundo. Então, com todo orgulho, eu posso te afirmar que a maior experiência quem tem sou eu. E, assim, com todas as letras, com todas as palavras, eu sou muito, muito, muito orgulhosa de poder te responder dessa maneira. Porque, assim, se tem uma coisa que não me falta, é experiência. Eu conheço a comunidade há muitos anos. Aliás, desde pequena. Trabalho fisicamente aqui há 20. Mas conheço desde pequena, trabalhando com meu pai. Isso não foi avô, bisavô que fez, fomos nós mesmos. Então, assim, é um orgulho ter um bisavô que tenha feito, um pai que tenha feito, mas eu faço. Então, eu trabalho no dia a dia aqui. Eu atendo o público de segunda a sexta-feira,
fisicamente, porque sábado, domingo, à noite, quem me conhece sabe que eu continuo trabalhando e respondendo. Então, experiência é uma coisa que não me falta. E é isso, né? Eu tô pronta, eu posso até dar aula, inclusive, de o que é estar no Senado. Eu realmente fico satisfeita com a sua pergunta, porque me satisfaz poder responder dessa maneira. Experiência realmente é uma coisa que não me falta. Ok, obrigado. Agora com a pergunta, o candidato Fábio Porta. Então, queria fazer uma pergunta para o meu amigo, para o Luiz Molossi, não? Que, como ele lembrou, já é a quarta vez que é candidato pelo Maia, 2 vezes foi o primeiro, como ele lembrou, dos nós eleitos. Então, desde o 2006, o Maia, que é o maior movimento aqui, o maior partido da América do Sul, sempre elegeu candidatos a deputados da Câmara da Argentina. Eu estou chegando de uma viagem de uma semana onde estive em Córdoba, Rosário, Buenos Aires, vi a cidade inteira tapeçada de cartazes do Maia, dos seus colegas Borghese, Tirelli, Zin, publicidade na televisão, em todos os jornais. Ou seja, a força do Maia na Argentina é poderosa e com a redução dos parlamentares, a dificuldade que já era grande do Maia eleger alguém no Brasil, agora é quase impossível esta tarefa. Então, eu queria perguntar ao Molossi por que, desta vez, ele pensa que o Maia, partido argentino, financiado pela Argentina, com o presidente argentino, que sempre elegeu italiano da Argentina, pode eleger alguém do Brasil, sendo que o Brasil tem a metade dos eleitores respeito à Argentina e que o Maia sempre teve a maioria dos votos na própria Argentina. Muito bem, Porta. Essa é a famosa pergunta de $1 milhão, né? Que sempre o PD sempre vem com essa conversa de que os argentinos estão sempre querendo fregar e brasiliarem. Eu te respondo da seguinte forma: por 2 vezes sou primeiro suplente, com muito orgulho, sinal de que um trabalho sério que vem sendo feito há muito tempo e que a Argentina tem sim a sua união, os seus candidatos muito bem. Agora, essa divisão que você fala, eu não vejo, porque nas últimas eleições sempre foram 3 brasileiros e 3 argentinos. Talvez eu tenha sido, vamos dizer, não tenha sido fortunato no sentido de chegar primeiro nas posições, mas isso é da política. Se o senhor lembra muito bem, a minha votação foi muito superior ao seu candidato Fausto Longo, de 4 ou 5 mil votos, e muito superior ao Lorenzato. Mas essas são dinâmicas da eleição. As pessoas me perguntam, mas como que você fez quase 14 mil votos e não foi eleito? Foi por circunstâncias justamente da eleição. E são sistemas, e você disse muito bem, agora são 2, mas eu vou lembrar você também que o Merlo não é mais candidato. Portanto, eu aceitei sim o desafio, novamente, de concorrer, sabendo também da força que tem na Argentina, da sua união, daquilo que você acaba de dizer, mas nós aqui fizemos um trabalho muito bonito, né, Luciana Lasco? Nós criamos o Italianità em Movimento para concorrer ao Comites em 2021, e você sabe muito bem que nós elegemos mais de 50% dos conselheiros. No CGIE também nós elegemos 3 dos 4 que representam, né, o Brasil no CGIE. Então, é um trabalho nosso, meu, da Luciana, do Tadoni, da nossa equipe de São Paulo, que está trabalhando, jovens que entenderam a mensagem, que estão trabalhando muito bem. E na política, Fábio Porta, a gente trabalha com futuro, com esperança, com vontade. Eu não engano ninguém, eu não respondo processo algum, eu sou uma pessoa de bem, e estou pronto sim, e dessa vez vai ser Luciana, Lasco e Molossi, isso não tenho dúvida. Nada, nós somos sul-americanos, né? Se formos falar de origem, eu acho que daí nós vamos falar de outros problemas, mas vamos ficar por aqui que nós somos brasileiros com muito orgulho. Tempo, Molossi. Ok. Luciana, agora com a pergunta. Eu vou usar da minha pergunta para me direcionar ao Molossi. Molossi, aproveitando da sua experiência, até um pouco que você já falou,
a sua experiência com as associações, com jovens, com a língua italiana, com a cultura italiana, todo o projeto que eu estive em Curitiba agora, conheci, vi você na praça, né, também, no corpo a corpo com as pessoas, toda essa sua experiência da língua italiana, com tudo isso, eu queria que você respondesse um dos seus lemas que você vai levar. O que é a cidadania plena? Ótima pergunta, Luciana. É meu lema, e não é de hoje, acho que desde pequeno, eu sempre fui muito antenado, muito ligado aos direitos que as pessoas têm que ter. A pessoa tem que ter dignidade, tem que ter direito a moradia, saúde, casa própria, né? Eu lembro bem das lições do meu pai quanto a isso, e eu quero levar isso para os jovens. Eu já faço isso há mais de 30 anos, aproximadamente, que eu venho fazendo isso, com grupos de trabalho no estudo da língua italiana, Sim, mas... visitas à Itália com os Vênetos, né, com a Consulta Vêneta, e que honra, que prazer que eu tenho de ver os jovens crescendo, se desenvolvendo nas suas profissões, né, na sua carreira, tendo a Itália como meta, buscar estudo, intercâmbio na Itália, não em Miami, nos Estados Unidos ou em outro país. Isso é meu maior orgulho. Então, estou aqui, candidato, porque eu conheço muito bem essa realidade dos jovens, daqueles que querem uma formação e que precisam de um apoio governamental, precisam do ensino da língua italiana. La parlo molto bene, l'ho imparata qua col Centro di Cultura Italiana, del CCI di Curitiba, che prende i soldi, sì, del governo italiano, che sono soldi muito bem empregados. Então, essa trajetória, Luciana, me credencia, porque, além do conhecimento de advogado e de vários clientes italianos que eu atendo, então, esse arcabouço de advogado, empreendedor, e quem conhece muito bem os jovens e aquilo que eles precisam, que eles gostam de fazer, eu estou absolutamente preparado para bem representá-lo. Isso eu não tenho dúvida. E, além desse entusiasmo, né, essa coisa que nós trazemos no nosso DNA, e nós jovens sabemos disso, né? Isso a gente tem visto recentemente, como você pôde constatar, sábado e domingo aqui na praça. Obrigado pela pergunta, Luciana. Sempre em movimento. Ok. É só informando, a liberdade de perguntar tem alguma reclamação aí que o Molossi falou 2 vezes seguidas, mas cada um é livre para perguntar para quem quiser sobre o assunto que bem entender. Essa é a regra definida. Então, agora é a vez do candidato Molossi perguntar para quem? Eu vou perguntar para a Luciana Laspro, minha candidata ao Senado. Luciana, você já foi chamada de inexperiente, né? Você respondeu muito bem aí com o seu coração. Eu quero que você seja direta, assim, ao assunto. Você, como senadora, você vai ficar viajando, tirando fotografia com as pessoas, fazendo de conta que está de férias aqui ou ali, né, visitando autoridades, ou vai trabalhar, de fato, para a comunidade, para quem precisa desse trabalho aqui no Brasil? Eu, de fato, muitos me conhecem, adoro fotografia, mas não para posar, assim, a troco de nada. Eu gosto, mas o meu lema é sempre trabalhar pela comunidade. Para mim, a ouvidoria, na verdade, eu não quero ser senadora sozinha, né? Esse também é um dos pontos nossos. Ter uma comissão de quem realmente trabalha com a comunidade, né? Então, presidentes dos comitês que trabalham com isso, presidentes das associações, presidentes das comunidades em si, que possam estar conosco, estar comigo e levar a voz deles para lá, levar os projetos, levar tudo junto conosco. Eu não sou celebridade para ficar posando em fotos, sinceramente. Eu também não sou política. Eu estou política e é assim que eu me defino. Eu participo disso porque acabei caindo, até por todo o meu histórico, talvez, e a experiência, e acabei caindo aqui. E muito feliz e muito honrada com isso. O que eu mais prezo é pela ouvidoria e pelo corpo a corpo. Aqui a gente tem um serviço de patronato que atende ao público mesmo. E é isso uma das coisas que eu gostaria que fosse também ouvida pelo governo, para dar mais dinheiro para os consulados,
para que eles possam atender. Então, assim, não é que o consulado não faz, até foi uma fala do Fábio Porta, Fábio, se me perdoa, retrucar, mas, assim, não é o que o consulado não faça, o consulado não tem estrutura para fazer. O consulado precisa de que esses 300 euros, já que estão aí, e que não pode ser revertido, que, na minha opinião, é um absurdo que seja pago por um direito nosso, a fila está aí, eles são tão italianos quanto nós. Se nós já reconhecemos a cidadania assim que nascemos, até porque eu, que sou filha de italiano, meu pai trabalhando com isso sabia, então nasceu, registra, nasceu, reconhece, ok. Agora, e quem não sabia? E quem trabalhava longe, trabalhava na lavoura, e quem perdeu esse time, está na fila hoje, tem todo o direito de ter a sua cidadania reconhecida no tempo de lei, que ainda assim é muito grande, 2 anos. Porém, a fila de 10 anos é uma coisa absurda. Só que o funcionário do consulado não... Tempo. Ele trabalha... Desculpa, acabei aí, então peço desculpas, mas que os governos deem mais poder para o consulado e dinheiro. Ok. Bem, a primeira rodada encerrada, vamos para a segunda com a ordem inversa, conforme estava pré-definido. Quer dizer, todos os candidatos concordaram com essa forma de debate, e pena que, obviamente, desequilibrou um pouco porque faltaram 3 ao debate. Mas agora voltamos, então, pela ordem inversa. Quem pergunta é o candidato Molossi. Vamos, então, agora entender um pouquinho a respeito do meu querido amigo Fábio Porta. Eu vejo muitas críticas aí à atuação do Maia, que o Maia não faz, que o Maia só elege argentino. Eu lhe pergunto, o consulado de Vitória foi uma conquista do PD ou foi do Maia? E depois também essa questão de por que sempre esse problema com os argentinos? Eu acabei de dizer aqui que nós elegemos iguais. O seu deputado Fausto Longo, que não compareceu praticamente nenhuma sessão, então eu quero que você me explique e também por que o PD tem que seguir as instruções do partido na hora de votar e não deixa os eleitos a decidirem como é a sua consciência. Bom, Molossi, obrigado, porque você fez 3 ou 4 perguntas, mas vou tentar te responder num tempo rápido. Então, primeiro, o consulado de Vitória e Florianópolis, eu fui o primeiro parlamentar, no 2012, a fazer uma ata oficial pedindo isso. Na legislatura passada, foi até o subsecretário Amêndola formalizando o pedido, e o embaixador Bernardini, na outra legislatura, formalizou o pedido junto ao Ministério do Exterior. Quando foi organizada a inauguração, o Ricardo Merlo, que é o presidente do seu partido, me ligou de Roma, dizendo: Fábio, você deve estar ao meu lado apresentando este novo consulado, porque eu vou inaugurar como subsecretário eleito pelo Maia, mas você foi que começou esta trajetória. Então, temos que, pelo menos, dividir o palanque, não? Como se diz aqui. Então, eu não digo que o mérito foi meu, mas também não quero que ninguém se aproprie de alguma coisa que nós fizemos. Com os argentinos, eu estou chegando da Argentina, eu tenho mais amigos na Argentina, talvez, que em qualquer outro país fora do Brasil. Não tenho nada, a minha preocupação é outra, não tenho nada contra os parlamentares, deputados, senadores argentinos. Eu acho injusto, extremamente injusto, que no próximo parlamento a comunidade da Argentina seja a única a ser representada no parlamento. Então, acho justíssimo que os argentinos tenham a própria representação. Acharia injusto que a maior comunidade de italo-descendentes no mundo possa ser fora do parlamento. Eu sinto muito que pessoas claramente competentes como você, como a Luciana, que estão fazendo um ótimo trabalho, acabam ajudando a eleição de deputados e senadores da Argentina. Com relação ao PD, nós não obedecemos ao partido. Cada deputado ou senador, você deve saber que você também é advogado, tem liberdade de mandato. Nosso mandato é absolutamente livre, até acima dos partidos. Qual é a diferença do PD com relação ao Maia?
que quando eu faço uma proposta no parlamento, atrás de mim tenho 100 deputados e 50 senadores que vão me apoiando e que tem um peso político extraordinário no governo. Quando há uma proposta apresentada pelo Maio, pela USEI, ninguém se levanta para defendê-la. Então, é uma proposta que não tem sentido. E com relação a, você mencionou a ausência de alguns parlamentares, eu quero lembrar que o Ricardo Merlo, presidente do Maia, senador, foi presente pelos 6% das sessões. O Borghese não chega nem aos 50%. Ou seja, os deputados e senadores do Maia, nestes anos, juntando todas as presenças, nem passam as minhas no Senado e na Câmara. Então, por favor, antes de criticar os outros, sejam mais justos e corretos. Ok, candidato Porta. Agora, para a pergunta, a candidata Luciana Laspro. A minha pergunta é para o Dorini, mas só para complementar aí, o Merlo, enquanto eu não estava no Senado, é porque ele estava como sotossecretário. Dorini, eu faço a pergunta para o senhor. A grande reivindicação do Espírito Santo era ter uma representação consular. O PD do Fábio Porta e do Matarazzo, depois de tantos mandatos parlamentares, nunca colocou isso em prática. E aí eu faço a pergunta para você. Os grandes partidos nunca se interessam pelas causas dos italianos no exterior. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, obrigado pela pergunta. Primeiramente, como eu falei, o nosso presidente Berlusconi já ele se manifestou que vamos reativar o Ministério dos Italianos no exterior. Este é o primeiro ponto. E a gente vai ter uma força maior, com certeza, para poder trabalhar no território, não somente na América do Sul. Secondo ponto é que eu vivo no Espírito Santo e posso falar que esta agência consular que foi indirizzada, etc., infelizmente não funciona, não tem nada que funcionar. Piorou. Eu falo com o vice-cônsul, falo com muita gente, piorou a situação no Espírito Santo. É por isso que precisa de verdade, um consulado no Espírito Santo. Mais ou menos 70% da população de origem italiana precisa imediatamente. Por quê? Porque tem gente que quer, naturalmente, obter a cidadania italiana, pessoas que aqui trabalham para poder obter a cidadania, não para poder ter um passaporte e viajar, não sei, nos Estados Unidos. Eles querem trabalhar na Itália. Conheço empresários que querem investir, que poderiam fazer também sem passaporte, mas eles serem italianos. Não tem jeito. Precisa também quer estudar, tem a necessidade imediata. O primeiro nosso projeto é colocar um consulado no Espírito Santo. Imediato. E como eu falei, aquela taxa de 300 euros, a meu ver, é uma penalização para as pessoas que querem ter a cidadania italiana. Eu acho que vão tirar a taxa, fazer eventualmente no futuro uma votação diferente, papel, não aguenta mais ninguém, não chega, gente que rouba o papel, que paga o correio para poder receber, não falo de outra coisa. Vamos fazer um trabalho diferente. Hoje, a tecnologia ajuda. Quantos minutos se gasta per referendum e para, como se fala, fazer a votação com esta papelada que não conta nada. E o mensagem é isso: consolado imediatamente em Espírito Santo. Ok. Obrigado, Dorini. Agora a pergunta do candidato Fábio Porta. A minha pergunta é ao Andrea Matarazzo, não? Queria perguntar ao Andrea, que é descendente de uma importante família reconhecida e tanto fiz pela comunidade italiana de São Paulo e do Brasil, o que ele acha da afirmação do Luiz Molossi, que disse que ele é o único verdadeiro imigrante representante da comunidade, quando eu acredito que nós somos todos dignos representantes, que seja a primeira, a segunda, a terça ou a quarta geração, isso não importa. Nós reclamamos sempre de ser considerado cidadão de série A ou de série B com relação aos habitantes da Itália, e agora aqui alguém quer colocar
título de verdadeiro ou falso representante da comunidade. Você, Andrea, que é um digno representante desta comunidade italiana do Brasil, o que você acha destas classificações em italianos verdadeiros, de série A, de série B, antigos, modernos, recentes, que nasceram na Itália, no Brasil? Eu agradeço pela pergunta, porque eu percebo que os outros participantes não têm a menor vontade que eu fale. Pode ser porque eu vi que o debate ficou um ping-pong do Mai, falando sempre do passado, criticando os outros. Esse é o grande problema e um erro da nossa comunidade. Nós temos que nos unir e olhar para frente, buscar soluções, não ficar reclamando e criticando o que foi feito. Pode ser melhorado? As coisas podem ser melhoradas. Agora, Molossi, realmente dizer que você não é um representante da comunidade italiana é até engraçado. Me conste, você é italiano, nascido na Itália, que se mudou para o Brasil e faz um trabalho excepcional para a comunidade italiana, tanto que se elegeu 3 vezes, o Molossi nenhuma, por enquanto. Então, me parece que você tem mais legitimidade. Eu fiquei meio chateado com a Luciana, que ela despreza o trabalho que as gerações anteriores fizeram no Brasil, de imigrantes. Não, Luciana, eu fiz muita coisa aqui também, mas eu honro e valorizo muito o que os nossos antepassados fizeram com muito suor, muito trabalho, e, portanto, a Itália tem uma dívida imensa com as gerações futuras. Porque meu bisavô, Luciana, não veio para cá para conhecer a praia de Copacabana, ele teve que sair da Itália, não foi porque ele quis. Então, vamos colocar as coisas nos lugares e vamos tentar falar do futuro. Eu quero saber o seguinte, que nós temos que discutir o que nós vamos fazer, como é que nós vamos resolver o problema de melhoria dos serviços consulares. A Luciana fala que é melhor não ter político, não é político. Só que é o seguinte, Luciana, tem um Congresso. Se o Congresso não vota a lei de orçamento para aumentar o orçamento dos consulados, não melhora o serviço. Se o Congresso não vota a lei de melhoria da estrutura da embaixada e dos consulados, também não melhora. Então, não faz o discurso, vocês pegaram o cacuete dos políticos brasileiros, de fazer a demagogia, de falar mal da política. Sem Congresso, não se resolve os problemas. Sem experiência, você não dá um passo. Você pode ficar com todos os nossos conterrâneos no colo, mas você vai ficar com ele no colo, só ninando eles, porque solução que é bom, você não vai conseguir. Nós precisamos solução para os italianos all'estero. Esse é o trabalho para os quais foi dado o poder e mandato de senador da República, de deputado da República Italiana. Não é para brincar, é para trabalhar e não é para fazer demagogia, é para trazer resultados. Obrigado, candidato Matarazzo. Cabe ao próprio candidato a próxima pergunta. Para quem? Então, continuando, vou perguntar para o Fábio Porta, e sempre dizendo, Fábio, você tem feito um trabalho construtivo no Congresso, e quem sabe seria até interessante você explicar para quem está nos ouvindo qual é o trabalho de um deputado, qual é o trabalho de um senador, porque não é ficar falando coisinhas e aqui querer vincular a eleição brasileira, não tem nada a ver com o Brasil, nós temos que defender aqui italianos all'estero, a nossa comunidade, argentinos, brasileiros, peruanos, bolivianos, América do Sul, né? E principalmente os nossos brasileiros. Quais são os projetos que nós temos para frente e qual o papel do parlamentar na Itália? Obrigado, Andrea, pela pergunta, porque me deixa a possibilidade de falar para quem está acompanhando este debate que o papel do parlamentar italiano é exatamente igual àquele de que vive na Itália, ou no nosso caso do exterior, mas tem uma dificuldade dobrada, porque nós temos, ao mesmo tempo, estar ao lado dos nossos representados, não, ao lado dos italianos da Argentina, do Brasil, da Venezuela, do Uruguai, mas temos também ser atuantes no parlamento. Eu, ao longo destes 2 mandatos e poucos meses no parlamento, infelizmente vi que poucos representam bem os italianos no exterior. Eu tenho orgulho de dizer, Andrea, que eu fui o parlamentar terceiro colocado, não entre aqueles eleitos no exterior, mas na Itália, entre 630 deputados, como produtividade e atuação, e sou o único deputado, estou mostrando isso também agora, que está visitando todas as comunidades, até as menores,
eu fui na Bolívia, no Paraguai, no Peru, ou seja, não somente nas grandes comunidades. Então, a dificuldade é grande, mas também a determinação, e as pessoas podem se informar, porque nestes dias, infelizmente, está circulando muita fake news, muita notícia falsa por parte, principalmente, de partidos, de candidatos que não estão presentes hoje, infelizmente, neste debate. Então, é bom informar, é bom fazer esse tipo de transmissão. Infelizmente, não tem nem uma representante de um partido, a USEI, que cometeu a maior fraude eleitoral da história, tirando uma vaga de nós brasileiros, e que tem coragem de se apresentar com este partido, que é presidido por uma pessoa que está sendo investigada pela fraude eleitoral. Ou seja, é importante a informação, porque o nosso papel é difícil, mas a maior dificuldade, sabe qual é, André? É que não existe uma informação para que as pessoas possam saber quais são os partidos que estão trabalhando bem e quais são os partidos que estão organizando fraude eleitoral, quais são os deputados que fizeram bem o próprio papel, aqueles que passearam e tiraram fotografias, como estava dizendo a Luciana. Então, neste sentido, o convite que faço a todos, independente dos partidos, é escolher bem o partido e o candidato, porque candidato é muitos, partidos é muitos, mas são poucos aqueles que podem realmente fazer um trabalho sério e principalmente representar a nossa comunidade lá no parlamento. Ok, obrigado, candidato Porta. Agora a pergunta cabe ao candidato Andrea Dorini. Para quem? Ok, sempre per il nostro amico Fabio Porta. Ok. Fabio Porta, una pergunta molto importante questa. Io sei che naturalmente o Partito Democratico tem um apoio muito grande na Itália, ok? Porque naturalmente você fazendo proposta, você tem um partido político come nós, a nossa coalição tem um grande partido político, e a coalição que tem um apoio muito forte. Ma o problema é isto, que io tenho um partido político que ele apoia tudo aquele que é ius sanguis, cioè tudo aquele que é cidadania italiana, tudo aquele que é fundamentalmente poder dar a cidadania italiana a todas as pessoas que têm direito, ok? Mas o problema é que você tem um partido político, a sua coalição, que não apoia. Por quê? Ius escola, o que você possa falar que a Boldrini falou por muito tempo, e também uma coisa que a Boldrini falou diretamente no parlamento. Ela falou que porque devemos dar a cidadania italiana a pessoa de segunda, terça, quarta, quinta geração que eles acham, olha, que eles acham que tem uma gota de sangue italiano. Isso é grave, porque entendo tudo a sua boa, mas se atrás você não tem um partido político que ele quer somente o estrangeiro que chega no bar, que chega, devemos ajudar todo mundo, mas por que não ajudar os italianos que estão no exterior? Obrigado, Dorini, porque me ajuda a esclarecer mais um ponto que justamente é parte desta campanha de fake news para um partido que não é o seu, mas você faz parte de uma coligação, onde tem também este partido da Lega, que fala que nós somos do Partido Democrático contra o ius sanguinis e a favor do ius soli. Bom, também isso é um problema de informação, como eu estava falando antes. Nós somos a favor da cidadania que se chama ius scholae para o jovem estrangeiro que estão na Itália e que são filhos de brasileiros, de argentinos, mas que estudaram na Itália por 5 anos, filhos de pais ou mães regularmente residentes na Itália. Esta proposta de lei, que se chama ius scholae, não tem nenhuma modificação que interfere no ius sanguinis. Nós somos a favor do ius sanguinis e do ius scholae. Nós somos para uma Itália onde o ítalo-descendente seja bem-vindo, seja acolhido, seja favorecido até, como nas nossas propostas, na possibilidade de trabalhar e estudar na Itália, mas nós somos também, porque somos um povo de emigrantes, e aqui de imigrantes, a favor da integração destas pessoas que chegaram na Itália, porque as migrações que eu quero introduzir nas escolas italianas como matéria, as migrações são portadoras de riqueza, de desenvolvimento. E a Itália hoje
é o país europeu com a maior recessão demográfica, talvez a segunda do mundo, além de ser a maior da Europa. Então, nós precisamos de incluir os jovens estrangeiros regularmente e de favorecer o ius sanguinis e o estudo e o trabalho dos ítalo-descendentes na Itália, que coloca uma coisa em contraposição com a outra, ou é em má-fé, ou tem uma ideia da Itália que não é a nossa. A nossa ideia é da Itália inclusiva, aberta, justamente porque somos filhos, netos de imigrantes, e não queremos uma Itália que feche as portas para ninguém, tanto por estrangeiro, que regularmente vive na Itália e trabalha, a Itália precisa desse trabalho, tanto por os italianos que vivem fora, que tem que ter uma cidadania plena, como fala o Molossi, uma cidadania de trabalho, de estudo, de integração. Mas fazer esta demagogia, dizendo o PD quer uma coisa, não quer a outra, é contar uma história que não é verdadeira. Depois, pode ter um parlamentar ou outro que tem uma ideia, mas isso acontece com todo o partido. Não é este o ponto. Eu poderia citar parlamentares da Força Itália que está apoiando o Ius Colle, como a Renata Polverini, ou seja, são temas não ideológicos, pragmáticos. E no parlamento, como estava falando o senador próximo Matarazzo, se vai para resolver os problemas, não para fazer filosofia. Obrigado, candidato Porta. Antes de passarmos às considerações finais, que acredito poderíamos dar um tempo maior, até em função da ausência de 3 candidatos, poderíamos fazer, se todos estiverem de acordo, 3 minutos para cada um. Eu só queria citar aqui as associações, algumas associações aderiram a esse debate, entendendo que elas também têm muito a participar e obviamente, a intenção é sempre valorizar o trabalho e a atividade dessas entidades, associações, como o Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri de Curitiba, a Sociedade Garibaldi, Giuseppe Garibaldi também de Curitiba, o Lira, Círculo Italiano de Blumenau, a Assodita, Associação Nacional dos Difusores do Talhã, do Rio Grande do Sul, a sede lá, mas é nacional, a Associação Vêneta de Orleans, a Federação das Associações Vênetas de São Paulo, a Joveb, Giovani Veneti de São Paulo, a Associação Internacional Trevisan nel Mondo de Florianópolis, o Círculo Trentino de Joinville, mais círculos trentinos de Florianópolis, Blumenau, Balneário, Camboriú, Jaraguá do Sul, Brusque, Rio dos Cedros, Joinville, que já citei, e Salete. Também a Brasilitália de São Bernardo do Campo, a coordenação dos círculos trentinos do Brasil, o Converse, o Comitato das Associações Vênetas do Rio Grande do Sul, a FAVEP, a Federação das Associações Vênetas do Paraná, a Brasilitá de Curitiba, o Comites do Paraná e Santa Catarina, que aderiu também, o Circo Giuliani de Curitiba, a Associação União dos Italianos no Mundo, o UIM, Brasil, a Associação de Italianos de Ibiraçu, do Espírito Santo, a Trevisan nel Mondo de Uruçanga, Vicentini de São Paulo, a Associação Bellunese nel Mondo de Uruçanga, o Círculo Friulano de Santa Catarina, com sede em Uruçanga, a Associação Padovani nel Mondo de São Paulo, o Círculo Lucano, pelo menos foram essas associações que tive condições de anotar aqui, que desde o início apoiaram a ideia de promover esse bate-papo entre os candidatos, que agora, obviamente, terão a oportunidade de fazer suas considerações finais. A ICM tem muito a agradecer a todos os candidatos que participaram e, obviamente, passamos, então, agora às palavras finais. Se todos concordam, aumentamos um pouco o tempo final aí para 3 minutos para cada um, isso? Seguindo a mesma ordem estabelecida previamente? Então, pela ordem aqui, que é a ordem inversa do início, aliás, a ordem do início é o Luiz Molossi, que tem 3 minutos para suas considerações finais. Muito bem, Peron, antes de mais nada, grazie mille, sempre insieme presente,
Fazemos questão, lamento a ausência dos outros, que acredito já devem estar pensando, já estão contando voto, né, Fábio Horta? Imagino, né? Já estou eleito, eu tenho aqui, né, poderes, eu sou financiado pelo artista tal, tenho um corredor de Fórmula 1 que me apoia aqui. Então, nós, ao contrário, minha gente, quem nos ouve, nós somos da comunidade, estamos sempre aqui, sabe? Essa questão de estar presente no parlamento, né, é fundamental. Você tem que participar das decisões, você tem que tomar parte, né? Nós temos que participar da construção da legislação. Às vezes, as pessoas confundem que o deputado, o senador, ele vai fazer coisas do executivo. Não. Eu digo, os problemas do consulado são do poder executivo. O parlamentar pode sugerir, ele pode fiscalizar, ele pode fazer iniciativas que podem gerar uma legislação que vai melhorar a vida do cidadão. Mas o atendimento adequado no consulado, como a gente diz no nosso programa aqui, a ser atendido com educação, com respeito, é o mínimo que o cidadão tem que ter. Então, aqui vai, de novo, lembro a vocês, Italianità em Movimento foi criado com essa ideia de que temos que ter um movimento brasileiro, sim, ítalo-brasileiro. Fomos muito felizes nisso, agradeço de novo a todos aqueles que nos acompanharam, e agora, os mesmos que estiveram conosco na formação dos comitês e no CJE, têm uma missão. Chega de retórica do Fábio Porta, do André Matarazzo, que vem com um nome bonito, forte, grandioso, mas que experiência Matarazzo tem na legislação do italiano no exterior aqui, do nosso dia a dia? Sinto muito lhe dizer, Fittipaldi, que experiência tem com os nossos problemas, Luciana Lasco? Não gosto de citar nomes, mas bravatas, né? Não, porque eu sou amigo do presidente, então eu vou resolver tudo. Gente, as soluções saem de baixo, da comunidade. A gente precisa acolher as opiniões das pessoas que trazem os problemas para nós e disserem muito bem, tanto o Fábio Porta como o Matarazzo. Nós não vamos lá para tirar fotografia, nós temos que brigar por aprovação de lei, sim. Temos que atuar, temos que ter articulação política, e isso não falta. Advogados sabem muito bem fazer isso, e olha, presidir um comitê numa pandemia, vocês não sabem a dificuldade que é. E eu só não fui candidato no Brasil até hoje, porque não me faltaram convites, mas eu tenho uma causa, que é a italianidade. É o meu irmão italiano que me respeita e sabe aonde eu posso chegar. Eu não cheguei ainda, Fábio Porta, mas agora é a minha vez. Você está lá desde 2006, né? 2008. Houve 2 anos depois com a queda do PROD, tá certo? O Merlo. E eu pergunto para você, o que de concreto temos, né? Do PD no Brasil. Nós podemos falar que temos algo. Nós temos um trabalho bem feito, atuante, e é isso que eu conto, né? Luciana Lastro também, com a sua capacidade de trabalho, ela vai cuidar, sim, dos velhinhos Matarazzo, ela sabe cuidar muito bem deles e vai saber transformar isso em legislação, em atitude no Senado. Agradeço a todos e, sempre em movimento, cidadania plena, muito bem lembrou Porta, grazie mille. Ok, a candidata Luciana, com 3 minutos para suas considerações finais. Sou eu agora. Eu sou advogada também, talvez eu não tenha dito isso, e trabalhei muito tempo antes de entrar aqui no Patronato Enasco, então experiência também quanto a isso não me falta. No caso das leis, eu acho que a Itália já tem muitas leis para os italianos, só que tem que ser impostas em prática. Não é nem questão de fazer lei, nós temos que pô-las em prática, porque elas existem. Então, não é possível, talvez, André, você não saiba, mas muita gente faz a cidadania e não consegue que o seu AIRE seja inscrito. Então, às vezes, você não vota, você não recebe envelope porque o seu comune não te inscreveu no eleitoral. Então, dia a dia que a gente ouve as reclamações, a fila, tantos anos que a pessoa está lá aguardando, e aí vem um documento, vem outro. A gente gostaria que entrasse a tecnologia, que é totalmente possível. Para quê? Para que os funcionários do consulado não tivessem que ficar analisando documentos de um a um, para que eles pudessem ter o tempo para aplicar isso em cultura, em os jovens que possam
ter também poder ter uma parte de abertura para poder estudar na Itália, poder trazer um know-how para cá, poder aplicar isso nas nossas empresas. Então, tudo isso, um intercâmbio cultural, jovens, também os seus idosos, que, por exemplo, o reacusto da cidadania, como é que é feito isso? Alguém sabe? Eu sei. E, assim, são muitas coisas que a gente quer ajudar a comunidade, mas não é fácil. Eu ajudo todos os dias, eu tento que isso saia do papel todos os dias, mas estando no Senado, isso vai ser feito. É uma promessa minha, porque eu não sossego nunca. Eu trabalho dia a dia para que seja feito isso. Por que eu não estou num partido grande, um partido romano, um partido político? Porque eu sei que a gente não teria voz. E eu só estou lá, só vou para lá se eu tiver a minha voz e a voz da minha comunidade. Eu represento 1 a 1. Eu não iria para lá para representar um partido, um único partido, não. Se eu vou para lá, eu vou levar a voz de cada um de nós, do seu Giovanni, do seu Giuliano, da Dona Maria, da Dona Annunziata, não me importa representar um partido, não. Por isso que eu estou com o MAIE, que é um movimento associativo italiano all'estero, porque ele sim nos dá a voz. Foi, sim, o Ricardo Merlo, que fez muitas coisas para a comunidade no exterior, os outros eu não vi nada. Eu gostaria até que citassem, se é que foi feito, além da taxa dos 300 euros, que, na minha opinião, é uma taxa abusiva. E, já que foi feita, o dinheiro vem? Não, vem só 1/3 que é empregado para mobília de consulado e reforma de consulado, não é para o que foi proposto. Então, eu espero que alguém possa me explicar o que foi feito nesses tantos anos estando lá. Eu nunca estive lá, mas se eu estiver lá, eu garanto que eu vou dar continuidade também em tudo que o Ricardo Merlo fez pelo movimento. Por exemplo, a abertura do Sportello, que pode não ser perfeito, mas é alguma coisa, é meio caminho andado. O hospital na Venezuela, em Manchester também, as aberturas de outros consulados, quase Santa Catarina, que por um motivo da queda do governo não conseguiu terminar, mas foi quase aberto lá, que também tem que terminar esse projeto. Enfim, são muitas coisas que o MAIE fez e provou que fez. Eu convido a todos que entrem nas nossas redes sociais, entrem nas redes sociais do MAIE. Outro convite que eu faço, que todos dizem, ela está num partido argentino, vai levar voto de argentino. Não, senhor, eu vou pegar votos dos argentinos. O que me falta é voto dos brasileiros. Por quê? Porque o brasileiro deixa de votar. Não deixem de votar. Você recebe seu envelope, que já estão chegando, por sinal, façam o seu voto, levem nos correios votado. É assim que a gente... Tempo. E é isso que eu peço. Quem já esteve lá poderia ter feito, nós não. Tempo, candidata. Ok. Muito obrigado, passou bastante, mas estamos sendo tolerantes aí. 3 minutos, o Fábio Porta, o candidato, tem para fazer suas considerações finais. Então, Grazie Peron, obrigado a quem nos está acompanhando, porque são as pessoas que nos dão a força para continuar. Eu fui deputado desde o 2008, somente para 2 mandatos e poucos meses agora. Que estava lá desde o 2006, o Ricardo Merlo e o MAIE, que foi o partido que mais representante teve da América do Sul nestes anos. E se fizeram alguma coisa, Luciana, é com recursos que foi colocado lá pelo governo do Partido Democrático, o consulado de Manchester, o recurso para abrir consulado, foram todas nossas propostas. O que fez o Merlo em 3 anos de se apropriar e utilizar esta verba. Inclusive, eu não vi Merlo uma vez falar contra a taxa da cidadania, quando ele ficou para 3 anos no governo, apresentar uma proposta para eliminar esta taxa, somente ele utilizou os recursos. Então, muita demagogia e nada de resultado. O resultado somos nós, o único partido que pode trazer. Mas, agradecendo, eu quero também lamentar novamente a ausência daqueles que não estão aqui, porque podemos até se confrontar com Dorini, Molossi, Laspro, mas temos um debate aberto. Agora, quem não está aqui é porque não tem propostas ou não tem resultados para mostrar. Isso é muito grave, então não podemos votar em alguém que não tenha nem a coragem de mostrar a cara. E o meu apelo final, na realidade, é também o apelo de todo mundo. Votem, porque a comunidade italiana do Brasil é a maior do mundo e deve votar com um número maior de votantes que os outros países. Então, votem e votem bem. Nós somos candidatos, eu, à Câmara dos Deputados, o Andrea Matarazzo no Senado, e todo mundo sabe que somos os candidatos que têm por trás um partido que já elegeu
o Eduardo Polastri, o Fausto Longo, o Fábio Porta, ou seja, o partido que sempre elegeu representante da nossa comunidade. Nada contra outros países, volto a dizer, mas não vamos deixar de ser presentes como comunidade italiana do Brasil. Nós mandamos um apelo a todo mundo, l'Unione fa la forza, justamente para saber que se não vamos unir as nossas forças, nós vamos estar fora do parlamento. Não eu ou Andrea como candidatos, mas a comunidade italiana do Brasil, que é muito inteligente, muito informada e que não vai deixar de votar bem nestas eleições. E, última coisa, vota logo, porque as cédulas estão chegando e votar no último momento significa despertizar ou perder ou ver anulado o próprio voto. Obrigado. Ok, muito obrigado, candidato Porta. Agora, para suas considerações finais, o candidato Ângelo Andrea Matarazzo. 3 minutos. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de debater e falar com os eleitores, né, nossos compatriotas italianos, e que realmente é muito importante a experiência na hora que se está no Congresso, porque é com experiência que você consegue conversar com os outros parlamentares, obter as maiorias necessárias para aproveitar as leis. Vou insistir, melhorar os serviços consulares. Não, é o executivo que executa, mas quem faz o orçamento é o Congresso, portanto, é o parlamentar que precisa fazer isso. E por isso que eu digo, Molossi, que é importante a experiência em governo e no legislativo, para saber como as coisas funcionam. E ser, como eu falei, senador ou deputado do parlamento italiano é uma coisa importantíssima. Você não representa partidos, importante esclarecer isso para a Luciana, não representa nunca partidos. Você representa os seus eleitores quando você está no legislativo. Você é eleito pelos seus eleitores a quem você representa. Você pode fazer parte de um partido, como eu sempre fiz aqui, sempre tive minha independência absolutamente preservada. Mas falando de propostas, nós temos que urgente, então, melhorar essa questão dos serviços consulares através de leis que aumentem a estrutura dos consulados. Isso você faz a lei no legislativo para a Farnesina mudar a estrutura. A mesma coisa votando um orçamento adequado a cada um dos lugares. Vamos trabalhar também para criar um canal de comunicação, para que você saiba, você, cidadão italiano, saiba quais são os direitos que você tem, quais são as oportunidades que existem na Itália para o seu filho, por exemplo. Quantos empregos hoje existem na Europa, e a Itália, porta de entrada da Europa, para os jovens, já que a Itália é um país que está mais envelhecido, precisa de jovens criativos, e o Brasil precisa de oportunidades, os jovens que estão no Brasil ou na América do Sul. Com pequena alteração na lei, você simplifica muito a possibilidade de educação, de estudar lá, direto, lá e cá, a mesma coisa com os empregos. Fazer o turismo delle radici, que é uma coisa importante, dar oportunidade para quem está aqui conhecer as suas origens e as suas histórias, fazer pequenas mudanças em lei, de forma que você facilite a integração das indústrias pequenas e médias com as indústrias pequenas e médias brasileiras, a troca de tecnologia e as associações. Enfim, são inúmeras coisas, por exemplo, patrocínios das empresas italianas para projetos culturais no Brasil, fazendo que elas tenham benefícios quando fazem isso também. É muito importante que vocês votem, é muito importante que o Brasil tenha uma representação no Senado e na Câmara, porque nós somos a maior comunidade, são cerca de 30 milhões de descendentes de italianos que estão aqui, e uma representação que esteja à altura de você, que está votando. Alguém que represente com legitimidade, com competência e com muita seriedade aquilo que você, italiano nascido aqui, representa, uma boa parte da cultura da Itália. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, candidato Matarazzo. Agora, para suas considerações finais, o candidato Andrea Dorini, 3 minutos. Ok. Primeiramente, come coordenador de Forza Itália per toda a América do Sul, hoje temos já no território da América do Sul 20 novos coordenadores de alta formação. Outra coisa importante é que o nosso presidente Berlusconi, que ele que se manifestou no ano 2001 até 2006 com o Ministério dos Italianos no Exterior,
Somente conosco, com o nosso partido político e a nossa coalição, vamos reativar o Ministério dos Italianos no exterior. Outra coisa importante, eu sou um operativo, trabalho sempre para empresas multinacionais e não faço crítica ou muita crítica. Hoje diremos, primeiramente, colocar um consolado em Espírito Santo, primeiro ponto. Segundo ponto, voto eletrônico. Terceiro ponto, dar a possibilidade que tenha origem trentina de obter a cidadania italiana, porque tem um contraste muito grande. Outro ponto, via maternal, que não é justo que o pai, via maternal deve ser regularizada. Vamos tirar os 300 euros que não tem nada a ver, tudo está funcionando mal. Infelizmente, parece que piorou a situação. Outra coisa importante, língua e cultura italiana. Nós já fizemos um acordo com TV Escola no Brasil. TV Escola que entra em 30 milhões de famílias. A TV Escola, ela dedicará uma área para a gente, para poder falar de língua, cultura italiana, história, turismo das raízes e muito outras coisas interessantes falando da Itália. Estamos organizando a Federação dos Artisanos. Artisanos na Itália é de grande, como se fala, não é indústria, mas empresa que possa trabalhar com aquele artesanato de Made in Italy, para poder para aprender aos nossos italianos que moram na América do Sul qual é o artesanato, como funciona, para não perder a tradição. Vamos dar um suporte econômico a cada italiano de origem italiana que queira voltar na Itália, porque nós devemos reconquistar a nossa Itália. Já perdemos muito tempo, devemos reconquistar a nossa Itália. Outro trabalho é formação e trabalho, legalização do documento, naturalmente, de uma pessoa que estudou, neste caso, na América do Sul, porque, exemplo, chegaram 500 médicos de Cuba, chegaram na Itália, 4.700 euros por mês. Não existe. E tem gente, médico, que está esperando há 2, 3 anos para poder ter esta equipolência, a paridade de estudo. Não existe. Outra coisa importante, em breve a gente, infelizmente, se vai colocar aquele vídeo da Boldrini, que ela falou publicamente, ela falou diretamente no parlamento. Um italiano que de segunda, terceira, quarta geração, eles acham que tem uma gota de sangue italiano. Isto, desculpa, Fábio Porta, você com toda boa vontade, mas se você não tem um partido político que apoia você, não dá para poder em lugar nenhum, ok? Outra coisa importante, pensionista italiano. No Brasil, tem 14.500 pensionistas italianos que pagam uma dupla tributação. Isto não existe. Por que foi eleito não resolveu esta problemática? Há muitos anos existe. Por qual motivo não foi resolvida? Outra coisa importante, turismo das raízes, ok? E última coisa, convênio, gemelagem com universidade, faculdade, com prefeitura, para poder ter um intercâmbio muito importante, ok? E tem muita outra coisa, mas não tem tempo. Vota na nossa Salvini, Berlusconi, Meloni, Dorini como candidato a deputado. Ok, candidato. Ok, obrigado. Desculpa. Chegamos ao final desse encontro. Espero que ele tenha contribuído para esclarecer, para divulgar, para decidir, enfim, a eleição. A gente formalmente insiste, esse é o objetivo principal, que haja participação nestas eleições, um pouco maior do que até agora nós temos visto. Agradecemos a todos os candidatos que se dispuseram, pedimos vênia desculpa por aquelas falhas iniciais, mas o que vale, acreditamos, é a intenção, a boa intenção de fazer esse debate, que vai ficar gravado, vai ser reeditado, inclusive, as gravações, retirando as falhas técnicas iniciais, e também informar que certas perguntas que foram feitas pelos internautas aí, observações, etc., tal, vamos colocar à disposição dos candidatos, que poderão, inclusive, responder aos seus eleitores nas suas plataformas ou diretamente. Muito obrigado também a todos que nos seguiram ou que, eventualmente, vão nos seguir ainda na sequência.